Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, né? Eu os acolho com imensa alegria. E o tema da live de hoje é o tempo de espera. Como transformar solidão em oportunidades de crescimento. Então, você que está chegando agora, clique nesse aviãozinho aí e compartilhe essa live com alguém que você conhece, tá? E vou começar também passando alguns recados, tá ok? Bom, a live ela vai ficar gravada e daqui 24 horas estará disponível no canal do YouTube, Tamires Augusto Teodoro, para que você possa assistir acelerando, tá ok? Eu e Tamires, nós somos psicólogos e caso deseje agendar algum atendimento, é só entrar em contato, né, pelo direct ou pelo WhatsApp e pelo link que está na bio do nosso perfil no Instagram. Um outro recadinho. Jamais qualquer coisa que a gente disser aqui na live irá substituir um processo de terapia individual. Para que você tenha mais informações que servam para o seu caso, você deve agendar sua sessão e ter um atendimento para ter um atendimento personalizado. Tamires, é com você. É isso, gente. A nossa live, né, a gente traz percepções a respeito desse momento em que você tá solteiro, tá solteira, mas também ela vai servir para quem tá num relacionamento, porque a gente que tá num relacionamento, a gente precisa encontrar formas de estar bem, né, de se sentir bem, estando sozinha nos nossos momentos ali de solitude, nossos momentos sem estar com o nosso parceiro, né? Se a única coisa que rege a nossa vida é o nosso relacionamento, naturalmente isso não vai nos fazer bem. Então, se você tá num relacionamento, fica aí que vai fazer sentido para você essa live também, tá bom? E aí, né, algo importante é não generalize. Tudo aquilo que a gente diz aqui são exemplos, né, que você pode adaptar aí para a sua vida, trazer para a sua realidade, mas não tem como a gente trazer todas as situações aqui e nem tudo aquilo que a gente diz às vezes vai encaixar perfeitamente na sua situação. Então, por isso você faz aí a adaptação para sua rotina, para aquilo que faz sentido para você. Compartilha essa live, né, com alguém especial aí, chama aí outras pessoas para participarem, manda para aquela sua amiga que tá aí buscando um relacionamento, que tá com dificuldade às vezes, né, de ficar sozinha, de ficar solteira, tem enfrentado dificuldades, ou para aquela amiga que tá num relacionamento, mas o tempo todo se vê aí, né, junto com o parceiro, junto com a parceira, sem conseguir ter um tempo de qualidade apenas para si. Então, quem estiver enfrentando essa dificuldade, essa live aí é para você. Tá? Papel e caneta na mão, gente, isso é muito importante, porque às vezes você vai pensar alguma coisa, ter algum insight que você pode depois pensar com mais profundidade. Então, se você tiver com papel e caneta, você consegue anotar aí alguma coisa, alguma percepção que você teve da live. Bora começar, então, o nosso conteúdo aí da live, né? Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Em relação a quem às vezes está mantendo um relacionamento por medo dessa solidão que vem, né? Por medo de estar sozinha, por medo de ter que sofrer com uma angústia, porque o tema da nossa live hoje é sobre o tempo de espera. É o tempo em que você tá solteira, tá solteiro, é o tempo em que você tá buscando aí um novo relacionamento. Então, como que você transforma esse tempo de espera, né, que pode ser um tempo de solidão, em uma oportunidade de crescimento? Esse é o nosso tema da live. E aí, muitas das vezes, antes mesmo de estar solteira, a pessoa já sabe, já percebeu, tem certeza de que aquele relacionamento não tá funcionando mais, mas a pessoa fica com medo dessa solidão, fica com medo de como que vai se sentir, né, ao estar solteira. E aí, por conta desse medo, a pessoa mantém ali o relacionamento, fica cozinhando aquilo ali em banho-maria, né, vai levando adiante com medo de terminar. E aí eu quero trazer uma reflexão para você de qual é o preço que você paga por se manter nessa relação, que já é uma relação que não faz mais sentido. O preço é muito alto, pode às vezes parecer que não. Só que vamos supor, se você fica 6 meses num relacionamento que não faz sentido, você está atrasando a sua vida em 6 meses. Porque, querendo ou não, se você já sentiu que aquele relacionamento não faz sentido, você fica com aquele pensamento recorrente. Você fica pensando assim, ai, poxa vida, né, mas fulano não dá certo comigo, olha ele fulano de novo fazendo aquela coisa que eu já disse que me magoa, que não faz bem pra mim. Nossa, né, mas eu poderia, quem sabe, encontrar um parceiro diferente. Entende? Você fica alimentando aqueles pensamentos, alimentando certos sentimentos e perdendo, literalmente perdendo o seu tempo
por estar numa relação que não te satisfaz mais. E aí o que acontece? Às vezes você perde a oportunidade de se desenvolver, de cuidar de você, né, de se sentir melhor, de se fortalecer para encontrar, sabe? Opa, gente, travou. Peraí, voltou. E aí você às vezes perde a possibilidade de encontrar uma pessoa que faça sentido para sua vida por conta disso, né? Por você estar ali esperando algum momento, esperando alguma coisa que às vezes vai te salvar dessa relação que já é uma relação fadada ao fracasso, que não tá funcionando, né? A gente sempre diz aqui nas lives que uma relação ela pode ser, a gente pode fazer com que a relação dê certo, né? Então a gente sempre pode pegar uma relação que às vezes não está funcionando muito bem e transformá-la numa relação de valor. A gente pode terminar a relação com um parceiro e construir uma nova relação com esse mesmo parceiro. Isso é possível, a gente acredita nisso. Essa é uma das premissas, né, que a gente traz sempre aqui para as nossas lives, de que você pode acabar um relacionamento e construir uma relação nova com uma mesma pessoa. Mas se você já percebeu que isso não faz sentido, que isso não vai acontecer, então reflita, por que é que você está mantendo essa relação? O tempo que você está perdendo, o que você está deixando de ganhar, o que você está deixando de olhar para si, de se aprofundar, de se melhorar. E tem um outro ponto. Às vezes a pessoa que vai encaixar perfeitamente com você tá aí, solteiro, solteira, te esperando, sabe? Esperando você para poder viver uma história de amor, para construir a vida que vocês podem construir juntos, e você tá preso numa situação, numa relação que não faz sentido. Então pensa nisso. Eu sei que é difícil terminar um relacionamento, eu sei que dói, que machuca, né? Mas ficar numa relação que não faz sentido por medo da solidão, gente, não é um caminho bom, tá? Não é um caminho bom. A gente sempre vai encontrar um bom caminho quando a gente tá num processo que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer, que faz a gente alcançar os nossos desejos, os nossos objetivos. Se você tá numa relação que o futuro dela não te leva pro seu desejo, então não é uma relação que vale a pena, tá? E aí, por mais que seja doloroso o processo de ficar sozinho, é um processo que pode te fortalecer. Confie nisso, né? E você vai encontrando os caminhos para isso. Um outro ponto é que quando a pessoa chegar na sua vida, né? Se você tá solteira e tá buscando uma pessoa, na hora que essa pessoa chegar, é importante que você esteja pronta. E aí, o que é isso? Você precisa aproveitar o tempo de espera, o tempo de solidão, para se melhorar, para se lapidar. Gente, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu não conheço ninguém que não tenha nada para melhorar. Eu não conheço ninguém que não tenha alguma coisa para poder evoluir, né? E aí, eu sei que pode ser um desafio, você pode ficar muito angustiada de estar num processo aí de término de relacionamento ou de estar solteira, e aí você fica pensando naquilo, né? O pensamento fica recorrente naquela situação que aconteceu ou naquilo que você deseja, e aí fica difícil ter paz, né, para poder cuidar de si. Mas esse é o único caminho, como a gente disse em uma das lives anteriores, para onde quer que você vá, você está, né? E aí você precisa estar pronta para um próximo relacionamento. E você vai estar pronta quando você cuidar mais de você, olhar mais para você, se fortalecer, né? Porque o que acontece? Se você não se melhora, é muito possível e provável que você vai encontrar um próximo relacionamento as mesmas dores, as mesmas dificuldades da relação anterior, sabe? Então, quando a gente termina uma relação, entre uma relação e outra, né? A gente precisa voltar esse olhar para nós mesmos, né? A gente precisa se preparar e estar melhor para uma próxima relação. Mesmo que você não entre numa próxima relação tão cedo, né? Você precisa voltar esse olhar para você. Se fortalecer é essencial. A nossa primeira live foi sobre isso, né? Sobre o poder do autoconhecimento. Depois você dá uma olhadinha lá aqui no feed, né? Que fica registrada todas as lives. Então, pensa, observa o que você precisa mudar em você. Qual é o ponto aí da tua vida que às vezes está parado, está estagnado? Relacionamento não é o único ponto, não é a única área da nossa vida que precisa evoluir. Então, qual área da sua vida você está precisando evoluir, que está ficando para trás, e que seria bom você se dedicar e aproveitar esse tempo que você está solteira, está solteiro aí, para poder melhorar essa área da sua vida, tá? Quero trazer uma metáfora aqui para vocês. Imagine como se a tua vida fosse um jardim, sabe? E aí, tudo aquilo que vai acontecendo ao longo da sua vida são como flores e árvores, enfim, elementos desse jardim. Então, tudo aquilo que você aprendeu na sua infância,
tudo aquilo que você aprendeu com a sua família, as suas relações, a cultura, o lugar onde você está inserido, a cidade onde você mora, tudo aquilo que você vai percebendo do que está ao teu redor, vai criando ali elementos nesse jardim. Quando a gente tem um relacionamento, esse relacionamento vai criando ali raízes no nosso jardim, certo? Essa pessoa às vezes vai criar raízes mais profundas, às vezes menos profundas, né? Mas essa pessoa está ali no jardim da nossa vida e ela vai construindo o seu espaço. Quando a gente termina esse relacionamento, aquele espaço ali fica vago. E muitas das vezes a gente precisa fazer o quê? A gente precisa reconstruir aquele espaço, aquele lugar, né? Não porque a pessoa veio e devastou a gente, às vezes sim, né? Mas porque às vezes o próprio processo de luto, né? De uma relação que se termina. Então a gente precisa cuidar daquele lugar, cuidar daquelas feridas emocionais. Terminar um relacionamento nunca é fácil, né? A gente cria expectativas, a gente tem sonhos, tem desejos com o outro, né? E aí, quando termina um relacionamento, fica aquele luto. E aí, o luto, ele tem um processo. Um luto não é só quando alguém falece, é também um ciclo que se encerra. Então, a gente precisa cuidar daquilo que está acontecendo internamente. A gente precisa cuidar dessas feridas emocionais para que a gente esteja pronto para o outro, para que a gente esteja pronta para nós mesmos, né? Para cuidar de nós, para poder se sentir bem, para se sentir bem dentro da nossa mente, né? Então, você tem feito isso, né? Se você está aí nessa situação de ter saído de um relacionamento, você está cuidando desse jardim interno, que é o jardim da tua vida? Você tem sido capaz de olhar para as feridas que esse relacionamento deixou, né? Você está sendo capaz de olhar para como você ficou depois desse relacionamento? Porque aí, só olhando, né, para tudo isso que você está sentindo, que você está percebendo, tudo aquilo que esse relacionamento mexeu aí na sua vida, é que você vai ser capaz de curar essas feridas para então estar pronta e pronto, né, para uma próxima relação. Não é isso, Thiago? Faz sentido? Não faz? Sim. Faz muito sentido, Tamires. E, inclusive, né, aproveitando esse seu gancho, o tempo é essencial e relativo, né, na vida da pessoa. No momento em que ela estiver solteira, ela tem que aproveitar para se conhecer, para se evoluir, para descobrir o que ela vai levar, né, de bagagens para esse relacionamento. Ela deve fazer uma reflexão. É o momento de se relacionar? Esse tempo é favorável? Então, o tempo, ele, se você olhar para ele de modo que ele seja favorável, satisfatório para você, ele vai te, te fazer refletir e, e vai fazer com que você amadureça, né? É necessário que você pare, pense, que você canalize a sua energia para que eu vou eu vou eu vou querer esse relacionamento neste momento agora, ou eu vou conquistar os meus objetivos, que é comprar uma casa, terminar os estudos, ou eu vou abrir uma empresa para depois ter um relacionamento que eu quero, que eu almejo para minha vida. Então, é muito importante que você, nesse tempo em que você está solteiro ou solteira, que você seja sincero com você e que você saiba o que você almeja em uma pessoa para se relacionar, que você se conheça. Olha, eu quero uma pessoa assim, 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 com esses atributos para minha vida. E que você também saiba reconhecer o que entre plantar e colher existe um tempo. E esse tempo deve ser respeitado para não gerar futuramente impacto negativo na vida de ambos os parceiros. Entendeu? Então, assim, o tempo ele é importante. Não leve, quer dizer, não tenha visão como o tempo é seu inimigo. Muito pelo contrário. Tenha a oportunidade de olhar para o tempo como como um período de crescimento, tá bom?
E agora também a gente vai falar um pouco, né, desse tempo, esse tempo que, que a gente foi vivendo e vivendo e que nós temos as nossas, que fez com que nós tivéssemos as nossas crenças. Que crenças são essas, né? É algo que impacta na nossa vida. Ela está ligada ao passado. Ela é um recorte e a percepção do que você tem sobre as coisas que aconteceram no passado. Ela faz com que nós tenhamos pensamentos distorcidos da realidade presente. Então, é necessário que eu sempre questione os meus pensamentos distorcidos e que eu saiba, isso é evidência ou isso é o que eu acho, né? Quando você escolhe que vai encontrar alguém para sua vida, podem surgir muitos pensamentos distorcidos. Ah, eu não consigo uma pessoa boa para minha vida, eu não sou boa ou não sou bom o suficiente para tal pessoa, eu vou ficar solteiro para o resto da minha vida, tenho muitos defeitos, ninguém vai me querer, quem vai querer se relacionar comigo? Olha quanto pensamento distorcido, olha quanto. E é necessário que você reveja isso, que você possa pensar sobre essas questões, né? Às vezes vai vir os pensamentos e você dá foco a esses pensamentos distorcidos, negativos, e você dá foco a isso. E quando você dá foco, você começa a ter um monte de emoções disfuncionais, né? Você começa a se sentir triste, começa a se sentir desmotivada ou desmotivado, você não tem ânimo, você se sente como se fosse a pior pessoa do mundo e não tem motivação. Então, tudo isso são experiências que você traz do passado e que também essas experiências podem estar estão ligadas à experiência de sua família. Sua família, desde sua existência, ela não foi tão assertiva com você. Seus pais fizeram o que dava conta de fazer, né? E às vezes erraram com você em determinado momento. Seus avós passaram alguns valores, né? Toda a cultura, os costumes para os seus pais, e seus pais passaram para você, né? Vou dar um exemplo. Você tem que deixar as coisas simples para evitar brigas, ou seja, quantas vezes você deve ter escutado da sua mãe, de um primo, alguém, olha, para você se relacionar com alguém, às vezes é necessário que você deixe passar algo que você não gostou, para evitar brigas, né? E tem momentos também que você se sente inseguro o tempo inteiro quando você fala em se relacionar, por ter vivido experiências, brigas, discussões em relação ao passado, em relação àquele fato que aconteceu no passado lá na sua família. E você pode ter se sentido abandonado naquele momento. Então você se sente, né? Pode, pode ter se sentido seguro, né? Como, trazendo essa consequência. Bom, Sim. outra coisa, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas que a gente faz. E essas escolhas, né, tudo que você escolhe para sua vida é de responsabilidade sua. Que relacionamentos que você quer para sua vida?
quais os atributos e valores que você almeja no seu parceiro. É lógico que quando você fazer aquela listinha, né, do que você almeja que o seu parceiro ou a sua parceira tenha, ele não vai gabaritar aquilo tudo. É algumas coisas, porque o príncipe no cavalo branco não existe. Então, assim, a gente tem que responsabilizar pelas nossas escolhas e não colocar a culpa em alguém, entendeu? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Tamires, E aí, o que acontece? Tudo isso que o Thiago falou é muito importante, porque o que acontece? Vai virando uma bagunça na nossa cabeça, né? A gente cresce dentro de uma família que tem certas regras, certas crenças, certas percepções de como as coisas são. Então a gente vai internalizando que é daquele jeito, igual o Thiago comentou, né? Ah, mas se seu parceiro fez algo de negativo para você, você não gostou, você tem que relevar algumas coisas. Não precisa discutir por tudo, tá? Mas isso faz sentido para você? Às vezes você cresceu vendo os seus avós, seus tios, seus parentes, seus pais vivendo relações onde a comunicação não era boa, né? Você via que um dos parceiros ali da relação estava sofrendo e não falava, não verbalizava, tipo, olha, você tá me machucando, essa tua atitude me faz mal. E aí você internalizou que o jeito de se relacionar é daquele jeito. Porque os teus parentes, as pessoas próximas de você se relacionam daquele jeito. Mas não necessariamente, né? A gente tá trazendo essa live aqui para trazer essa consciência para você de que as coisas não precisam ser da forma como todo mundo sempre disse, né? E isso de se responsabilizar entra muito nisso. Então não é porque as pessoas próximas de você constroem relações de uma forma que você precisa construir daquela mesma forma. A gente está aqui trazendo, né, percepções, falando sobre certas crenças para você observar e falar, nossa, isso aqui acontece comigo. Eu penso assim, toda vez que eu me relaciono, eu faço desse jeito. A pessoa tá me machucando ali, mas eu não consigo falar, não tenho coragem de falar. Às vezes eu fico segurando, e aí na hora que eu vou falar, eu acabo brigando, e aí vira uma briga gigante, aí eu começo a trazer coisa do passado. Será que desse jeito de se relacionar é um jeito bom? Tô trazendo esse exemplo porque é um exemplo muito comum, né, da forma como as pessoas se relacionam. Então percebe que nem sempre aquilo que aconteceu para as pessoas perto de você vai ser aquilo que é melhor para você. Então você precisa se desprender disso, né, da opinião dos outros, da forma como os outros fazem as coisas, né? Tudo é muito relativo. Não é porque uma pessoa agiu daquele jeito que você deveria agir também. E também não é porque uma outra pessoa tá te pressionando, por exemplo, para ter um relacionamento que você deveria ter, né? E às vezes acontece muito isso. A pessoa, ao perceber os seus motivos para buscar um relacionamento, ela muitas vezes acaba terceirizando essa vontade. Então, isso daí é uma falta de autorresponsabilidade, né? A pessoa não está se responsabilizando pelo seu desejo. Então, assim, não, mas eu preciso arrumar um namorado, um casamento, porque tô ficando velha, minha família tá falando que eu tenho que casar. A pessoa às vezes tá com 25 anos e já tá com essa ideia na cabeça, sabe? Não, porque minha mãe quer um neto. Ela quer, né? É um desejo dela, ok. Mas você não precisa atingir aquele desejo do outro. Você precisa se relacionar porque faz sentido para você. Né? Então, quais são os seus reais motivos? Né? Você está buscando um relacionamento por quê? Precisa ter isso muito bem internalizado. E que sejam motivos reais, motivos verdadeiros, motivos que façam sentido. Né, de se construir uma relação. E não motivos tipo, porque o outro quer, ou porque a sociedade tá me pressionando. Esses não são motivos bons para se construir uma relação. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui para mim. Isso faz sentido para vocês? Vocês já perceberam isso? Né? Tipo, às vezes a pessoa tá buscando um relacionamento pelo motivo dos outros, né? Ou porque a sociedade está dizendo, ou porque a família está dizendo. E isso é algo muito ruim. Já ouviram falar isso? Já perceberam isso? Comenta aqui pra gente, que a gente vai interagindo aqui. E se tiver qualquer dúvida, tá, gente? Alguma coisa que vocês estejam pensando aí, quiser compartilhar, pode compartilhar com a gente, que a gente vai respondendo vocês, tá? E aí, além de pensar nisso, né, de quais são os seus reais motivos, observar... Ah lá, a Eunice disse que sim, tá fazendo sentido. Legal, Eunice, obrigada. E aí, gente, é muito comum quando a pessoa tá num relacionamento, né, quando ela tá num relacionamento e ela acabou de terminar, por exemplo, ela tava num relacionamento, acabou de terminar, que a pessoa entra num processo
processo de extrema escassez, ou então, né, depois de um tempo sem se relacionar, um tempo solteiro, a pessoa entra num lugar de escassez. O que eu quero dizer com isso? É quando a pessoa começa a achar que não vai encontrar ninguém, que não vai dar certo com ninguém, que encontra uma pessoa, por exemplo, e coloca todas as expectativas em relação àquela pessoa. E, gente, quero trazer essa percepção para você. Se você tá solteiro, tá solteira, não entra nesse lugar de escassez. Gente, existem bilhões de pessoas no mundo, literalmente, existem bilhões de pessoas no mundo, tá? Então, se você tá num relacionamento e não tava funcionando, você terminou o relacionamento, e aí você tá sozinha, solteira nesse período aí, você precisa usar esse tempo para se melhorar, tá? Porque existem bilhões de pessoas no mundo, tá? Se não deu certo com uma pessoa, com 5 pessoas, com 10 pessoas, não significa que não vai dar certo nunca. E o que você pode fazer? Observar o que deu errado naquela relação com aquela pessoa e levar aquilo como aprendizagem, tá? Muitas das vezes a pessoa fica amarrada ali em questões de relacionamento e com muita dificuldade. A gente trabalha muito isso na terapia, que é o quê? A pessoa sai de um relacionamento e entra em outro sem aprender absolutamente nada. Então, se você está repetindo de ciclo, o que está acontecendo ali? Tem alguma coisa que precisa ser observada, tá? Não existe repetição de ciclo sem que alguma coisa precise ser mudada, e precisa ser mudado em você. Porque o que acontece muitas vezes? E aí entra esse processo de não se responsabilizar. Às vezes a pessoa entra num relacionamento, depois entra em outro, e aí ela sempre diz o seguinte: ah, mas todo relacionamento que eu entro, a pessoa me trata de tal jeito. Ah, mas todo relacionamento que eu entro, a relação termina de tal jeito. E aí, gente, um elemento em comum de todos os relacionamentos em que você está é você. Infelizmente, eu sinto te dizer isso, se você nunca pensou sobre isso, mas um elemento em comum é você. Então, não é possível que o outro sempre esteja errado, que o outro sempre esteja errando com você, e de que não tem absolutamente nada que você possa fazer com isso. O nosso papel, né, aqui é trazer consciência para vocês de que a gente pode, a qualquer momento, tomar consciência das coisas e mudar o nosso destino, mudar o nosso futuro, fazer as coisas de uma forma diferente. Só que se a gente se fala, outro está fazendo algo comigo, o que acontece? A decisão, o processo de mudança está na mão do outro. Enquanto está na mão do outro, não tem nada que eu possa fazer. E aí percebe que você entra num lugar de não se responsabilizar. É como se você estivesse cruzando os braços para a vida e dizendo, bom, eu não posso fazer nada. Porque toda pessoa que eu arrumo para se relacionar, a pessoa é ruim, a pessoa está com defeito, tá, mas o que acontece? Por que você encaixa perfeitamente ali com aquela pessoa? Então, enquanto a gente não para de olhar para o outro e não volta o nosso olhar para a gente mesmo e percebe, né? Bom, existe alguma coisa em mim que está atraindo justamente essas pessoas. Existe alguma coisa em mim que tem 50 pessoas ali, ali no Tinder que eu tô conversando, eu vou me conectar com aquela pessoa que é a pessoa ruim, sabe? Eu vou me conectar com aquela pessoa que não quer saber de um relacionamento. Mesmo eu conversando e dizendo que eu quero um relacionamento, a pessoa também diz, mas no final das contas a pessoa brinca com a minha cara. Então, o que acontece? Que você sempre está se conectando com essa pessoa. E aí, gente, esse tempo de espera, né, se a gente usar para algo positivo, para você fortalecer a tua autoestima, para você se melhorar, certo? Você, com certeza, vai começar a tirar do teu radar pessoas que não fazem sentido. Então, esse processo de melhoramento contínuo é por você, primeiramente, não é para poder encontrar um relacionamento. Porque você merece se sentir bem, você merece ter a tua autoestima fortalecida, você merece evoluir, certo? E aí, naturalmente, se você tá num patamar melhor de vida, no sentido de ter se fortalecido, você vai atrair pessoas que estejam mais ou menos ali naquele mesmo patamar, entende? Então, cuidar de você é essencial, tá? Observe isso, olha para isso. A gente sabe, né, que são assuntos um pouco desconfortáveis muitas vezes, mas é isso. Enquanto a decisão da tua vida tá na mão do outro, não tem nada que você possa fazer. Busca para você essa responsabilidade, traz isso para você, tá? Não joga a culpa no outro, não acredite, tipo, nossa, mas eu tô fadada a ter só relacionamento ruim por conta de algum outro motivo. Isso não é real, gente. Você merece ter um bom relacionamento. Construir isso é um processo e a gente tá aqui para te ajudar, tá? Então, quando a gente traz essas percepções, é pra gente te ajudar a construir uma relação que faça sentido. Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Bom, acho que é isso. Thiago, você quer complementar alguma coisa? Senão eu vou falar pro pessoal a respeito do exercício da roda da vida. Você quer complementar com alguma coisa? Não, pode dar continuidade.
Beleza. Gente, quero compartilhar com vocês, para a gente poder encerrar, uma forma prática de você observar para qual área da tua vida você está direcionando a tua atenção, certo? E para você buscar se desenvolver, né? Porque a nossa live toda foi em relação a isso. E aí, ó, tanto faz se você tá solteiro, ou se você tá num relacionamento, em qualquer fase do relacionamento, você precisa buscar se fortalecer, se desenvolver e evoluir, certo? Estamos combinados? Então, a gente tem uma ferramenta que é muito bacana, que se chama Roda da Vida. Essa Roda da Vida, ela é o quê? É uma ferramenta de autoconhecimento que vai trazer para você a perspectiva sobre algumas áreas da sua vida, certo? Então, ela vai trazer 12 áreas e você vai avaliar essas 12 áreas, certo? Então, vou trazer aqui para você quais são as áreas. A área de saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional, família, vida social, relacionamento amoroso. Ó, relacionamento amoroso é uma das 12 áreas, né? Não é? O relacionamento amoroso não é a única área. Realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, criatividade, felicidade e espiritualidade. Então, nós temos várias áreas da vida que a gente precisa desenvolver, independente de estar solteiro ou estar no relacionamento. E aí, a gente quer trazer para você essa ferramenta, tá? Na forma de um e-book. Então, gente, se você mandar aqui pra gente, aqui nos comentários da live, eu vou entrar em contato com vocês, ou eu ou o Thiago, pra gente compartilhar essa ferramenta com vocês, tá? A gente vai entregar pra vocês um e-book, e aí, se você estiver assistindo a live gravada, você pode mandar também aqui, eu quero, que a gente vai ficar de olho nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Porque essa ferramenta, como que vai ser? A gente vai te entregar um e-book, a gente vai te entregar um vídeo explicando como é que funciona. Nesse e-book, tem perguntas para te ajudar a pensar sobre cada área. Aí você vai preencher cada área, dando uma nota de 0 a 10. E aí você vai observar qual área da tua vida está em defasagem, qual área da tua vida você precisa melhorar, certo? E isso vai te ajudar a se desenvolver, tá? Vai te ajudar a encontrar formas de evoluir na sua vida, tá? Então, você entrando em contato com a gente vai te mandar, tá? A gente vai te dar um e-book, na verdade, e a gente também vai estar ali à disposição para conversar com você, para te orientar, enfim, o que você precisar, a gente vai estar à disposição, tá? Então é só comentar, eu quero aqui na live, ou comentar na gravação que a gente manda para você a qualquer momento. Você pode estar assistindo essa live aqui, gravada daqui a um ano. Se você comentar eu quero, ou eu, Thiago, a gente vai entrar em contato com você. É essencial que a gente olhe para as áreas da nossa vida, que a gente se melhore, que a gente se desenvolva. Isso é essencial. E esse foi aí o papo, né, dessa live, era isso que a gente queria trazer para vocês. Espero que tenha feito muito sentido, né, que você encontre um lugar de paz aí enquanto você está solteiro, enquanto você está solteiro, que você aproveite esse tempo para cuidar de você, para se melhorar, para se desenvolver, né? Porque no final das contas, para onde quer que você vá, você está lá, esteja num relacionamento ou não. E na hora que você encontrar um relacionamento, você vai querer encontrar a melhor pessoa. Mas a melhor pessoa também vai querer ter o melhor de você, né? Então você precisa ter o melhor de você para si mesmo e para oferecer para o outro também, tá? Então esse é o nosso recado. Thiago, você quer comentar mais alguma coisa? Tamires, sim, é isso que você falou, né? A partir do momento que você se conhece, que você se conhece e sabe aonde quer chegar, né? Então, você vai oferecer tanto para você quanto para outra pessoa o melhor, né? Então, assim, é importante você se conhecer, você saber onde você quer chegar e aproveitar o momento em que você está solteiro para se conhecer. É isso. É isso, gente. Então é isso, tá? E se você também tá num relacionamento, aproveita essas dicas aí, né, para você se fortalecer, né? É muito importante quando a gente tá num relacionamento também, que a gente tenha os nossos momentos de solitude, que a gente aproveite a nossa própria companhia, que a gente não fique focado só na relação, que a gente olhe para todas as outras áreas da vida, né, para que a gente possa se desenvolver por inteiro. É justo com você que você faça esse movimento. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Gente, gostaram da live? Dá um likezinho aqui, ó. Clica no coraçãozinho aqui, que vai subir os coraçãozinhos aqui pra mim, ó. Os corações, né? Clica aí no coraçãozinho pra mostrar que você gostou da live. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, tá? Toda terça-feira
às 8h30, a gente tem live aqui no Instagram. Daqui a 24 horas, a live fica disponível no YouTube. A gente sempre coloca o link para vocês nos stories, tá bom? Obrigada pela companhia de todos. Obrigada aí pelo coraçãozinho que tá subindo. Muito obrigada. Lembrando, né, se você deseja ter, né, o e-book a respeito da Roda da Vida, é só entrar em contato com a gente, mandar eu quero, ou aqui, ou nos comentários depois, ou pode chamar no direct também, que a gente te envia, e aí a gente conversa com você, a gente vai poder trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre os seus objetivos, tá? A gente está à disposição. É isso então, gente, até semana que vem, tá bom? Para quem chegou agora mais pro finalzinho, a live fica gravada, tá? Vocês podem assistir depois, e a gente se encontra semana que vem. Muito obrigada, um beijo para vocês e tchau. Um grande abraço a todos. Tchau.